Capítulo 2 Fogo na montanha. Quando Ralph parou de tocar a concha, a plataforma estava lotada. As diferenças eram muitas entre essa reunião e a da manhã. A luz do sol da tarde chegava inclinada do outro lado da plataforma, e a maioria das crianças, sentindo tarde demais as queimaduras do sol, tinha tornado a vestir suas roupas. O coro, claramente menos coeso a essa altura, tinha abandonado as suas capas. Ralph sentou-se no tronco caído, com o lado esquerdo virado para o sol. À sua direita ficava a maior parte do coro. À esquerda, os meninos maiores que já se conheciam de antes da evacuação. Diante dele, os meninos menores se acocoravam na relva. Silêncio. Ralph pousou nos joelhos a concha de cor cremosa e cor-de-rosa, e uma rajada súbita de vento varreu a plataforma. Não sabia ao certo se devia ficar de pé ou continuar sentado. Olhou para sua esquerda, na direção da piscina que o mar formava. Porquinho estava sentado junto dele, mas não lhe deu ajuda nenhuma. Ralph limpou a garganta. Pois muito bem. Na mesma hora, descobriu que era capaz de falar com toda a fluência e explicar perfeitamente o que queria dizer. Passou uma das mãos pelos cabelos claros e começou. Estamos numa ilha. A gente subiu até o alto da montanha e viu água a toda volta. Nada de casas, nem fumaça, nem pegadas, nem barcos, nem ninguém. A gente está numa ilha deserta, sem mais nenhum habitante. Jack o interrompeu. Ainda assim você precisa de um exército para caçar porcos. Isso mesmo! Existem porcos na ilha. Os três tentaram transmitir a sensação da criatura rosada que viram se debatendo presa nos cipós. A gente viu. Ele estava guinchando e fugiu antes que eu conseguisse matar. Mas, da próxima vez... Jack enterrou a faca no tronco e olhou ao redor com ar de desafio. O grupo se acalmou. Por isso, disse Ralph, a gente vai precisar de caçadores para trazer carne e mais uma coisa. Levantou a concha dos joelhos e correu os olhos pelos rostos castigados pelo sol à sua volta. Não tem nenhum adulto. A gente vai ter de se cuidar sozinhos. Murmúrios. O grupo fez silêncio. E mais uma coisa. Não dá para todo mundo falar ao mesmo tempo. Cada um precisa levantar a mão e esperar a vez. Feito na escola. Ergueu a concha à altura do seu rosto e correu os olhos por ela. Aí eu entrego a concha a ele, entrego a concha para a pessoa que vai falar depois de mim. E aí ela fica com a concha enquanto estiver falando. Mas, escuta. E ninguém pode interromper, só eu. Jack se levantou. A gente precisa de regras. Exclamou animado. Muitas regras. E quando alguém deixar de cumprir a regra, pimba! Legal! Pam! Catapum! Ralph sentiu que a concha era retirada do seu colo. Então Porquinho se levantou com a concha nos braços e os outros pararam de gritar. Jack, ainda de pé, olhou para Ralph sem saber o que fazer. Ralph sorriu e deu uma palmadinha no tronco a seu lado. Jack se sentou. Porquinho tirou os óculos e piscou os olhos para os meninos reunidos, enquanto limpava as lentes com a camisa. Vocês estão atrapalhando o Ralph. Não estão deixando ele chegar ao ponto mais importante. Fez uma pausa de efeito. Quem sabe que a gente está aqui, hein? No aeroporto eles sabiam. O sujeito falando naquela corneta.
O meu pai. Porquinho tornou a pôr os óculos. Ninguém sabe onde a gente está, disse Porquinho. Estava mais pálido que antes e sem fôlego. Vai ver, eles sabiam para onde a gente estava indo, mas pode ser que não. Mas ninguém sabe onde a gente está agora, porque a gente nunca chegou aonde ia. Olhou fixamente para os meninos por algum tempo. Em seguida, oscilou e se sentou. Ralph tirou a concha das suas mãos. Era o que eu ia dizer, continuou. Quando vocês todos, olhou para os rostos atentos dos meninos reunidos. O avião caiu pegando fogo. Ninguém sabe onde a gente está. Pode ser que a gente tenha de ficar aqui muito tempo. O silêncio era tão completo que todos escutavam os chiados produzidos pela respiração forçada de Porquinho. O sol caiu ainda mais e se erguia, dourado, logo acima de metade da plataforma. Os ventos que na laguna rodopiavam como gatinhos atrás do próprio rabo, agora atravessavam a plataforma e penetravam na floresta. Ralph afastou o cacho de cabelo claro que caía em sua testa. A gente pode ficar aqui por muito tempo ainda. Ninguém disse nada e ele deu um sorriso repentino. Mas a ilha é boa. A gente, Simon, Jack e eu, chegou no alto da montanha. É uma beleza. Tem água, comida e pedras, flores azuis. Porquinho, parcialmente recobrado, apontou para a concha nas mãos de Ralph e Jack e Simon se calaram. Ralph continuou a falar. Enquanto a gente espera, pode se divertir nessa ilha. Fez um gesto largo. É igual aos livros. Na mesma hora, ouviu-se um clamor. A Ilha do Tesouro! Andorinhas e Amazonas! A Ilha de Coral! Ralph acenou com a concha. A ilha é nossa e é boa, até chegar algum adulto para buscar a gente. A gente vai se divertir. Jack estendeu a mão para a concha. Tem porcos, disse ele. Tem comida e água para tomar banho naquele riacho que corre por ali. E tudo. Alguém encontrou mais alguma coisa? Entregou a concha de volta para Ralph antes de sentar-se. Aparentemente, ninguém tinha encontrado mais nada. Os meninos mais velhos repararam no pequeno quando ele tentou resistir. Um grupo de garotos empurrava o menorzinho para a frente, mas ele não queria aparecer. Era um garoto bem mirrado, de uns 6 anos de idade, e um dos lados do seu rosto era todo tomado por uma grande marca de nascença, cor de framboesa. Agora ele se adiantou. Um pouco entortado por aquele excesso de atenção, cavucando as raízes da grama com o dedão do pé. Só conseguia murmurar e estava quase chorando. Os outros meninos menores, falando baixinho, mas a sério, empurraram o garoto na direção de Ralph. Está certo, disse Ralph. Pode vir. O garotinho olhou em volta, tomado de pânico. Fala logo! O garotinho estendeu as mãos para a concha e todos os outros riram dele. Na mesma hora, ele recolheu as mãos e começou a chorar. Entrega a concha para ele, gritou Porquinho. Entrega para ele. Finalmente, Ralph conseguiu fazer o garoto aceitar a concha, mas as gargalhadas dos demais tiraram a voz do pequeno. Porquinho se ajoelhou ao lado dele, com uma das mãos na concha gigante, ouvindo o que ele dizia e repetindo para todos. Ele quer saber o que a gente vai fazer com a coisa que parece uma cobra. Ralph começou a rir e os outros meninos riram com ele.
O garotinho, entortando o corpo, se encolheu ainda mais. Fala da tal coisa cobra. Ele está dizendo que era um bicharoco. Um bicharoco? Uma coisa cobra, muito grande. Ele viu. Onde? Na floresta. As brisas errantes, ou então o declínio do sol, levaram algum frescor até a sombra dos coqueiros. Os meninos sentiram a queda de temperatura e se agitaram inquietos. Não dá para existir um bicho assim, uma coisa cobra, numa ilha desse tamanho, explicou Ralph com grande paciência. Os bichos maiores só existem em lugares muito grandes, como a África ou a Índia. Murmúrios e cabeças assentindo com gravidade. Ele está dizendo que o tal bicharoco chegou na hora em que ficou escuro. Então como é que ele viu? Risos e aplausos. Vocês ouviram só? Ele está dizendo que viu a coisa no escuro. Assim mesmo, ele está dizendo que viu tal bicho. Ele veio, foi embora e depois voltou, querendo devorar ele. Ele estava sonhando. Rindo, Ralph solicitou a confirmação do círculo de rostos à sua volta. Os meninos mais velhos concordaram, mas aqui e ali, em meio aos menores, permaneceu uma dubiedade que demandava mais que uma explicação racional. Ele deve ter tido um pesadelo, de tanto tropeçar nesses cipós todos. Mas acenos graves de cabeça, todos sabiam como eram os pesadelos. Mas ele diz que viu mesmo esse bicharoco, a tal coisa cobra, e quer saber se ele vai voltar hoje à noite. Mas esse bicho não existe. Agora não havia mais risos e todos acompanhavam com atenção. Ralph passou as duas mãos pelo cabelo e olhou para o garotinho, achando alguma graça, mas exasperado ao mesmo tempo. Jack se apoderou da concha. Ralph tem razão, claro. Não existe coisa cobra nenhuma. Mas se alguma cobra aparece, a gente vai lá, caça e mata. A gente vai caçar porco e trazer carne para todo mundo. E aí a gente também procura essa cobra. Mas não tem cobra nenhuma. A gente vai saber direito depois que sair para caçar. Ralph se aborreceu. Por enquanto estava derrotado. Sentia-se enfrentando alguma coisa incompreensível. Os olhos que o fitavam com tanta intensidade estavam desprovidos de qualquer humor. Mas não existe monstro nenhum. Alguma coisa de cuja existência ele nem suspeitava ergueu-se dentro dele e o obrigou a repetir em alto e bom som: Estou dizendo que não existe monstro nenhum. A assembleia continuava em silêncio. Ralph tornou a erguer a concha e recuperou seu bom humor enquanto formulava o que diria em seguida. E agora, a gente chegou ao ponto mais importante. Eu andei pensando. Estava pensando enquanto a gente subia o morro. Lançou um sorriso de conspirador aos dois companheiros de escalada. E na praia pensei mais ainda. E pensei o seguinte: a gente quer se divertir e que venham buscar a gente. A aclamação apaixonada da assembleia atingiu-o como uma onda e ele perdeu o fio da meada. Precisou pensar mais. A gente quer que venham buscar a gente e é claro que eles vão vir. Vozes se ergueram. Aquela declaração simples, sem o apoio de qualquer prova além do peso da autoridade recente de Ralph, trouxe luz e alegria a todos. E Ralph precisou acenar com a concha antes de conseguir ser ouvido pelos outros meninos. Meu pai é da Marinha e me disse que não existem mais ilhas desconhecidas. Contou que a rainha
tem uma sala cheia de mapas e que todas as ilhas do mundo aparecem neles. Então, a rainha tem um mapa desta ilha. Novamente, o som da alegria e de um ânimo recobrado. E mais cedo ou mais tarde, um navio vai passar aqui. Pode ser até o navio do meu pai. Quer dizer que, mais cedo ou mais tarde, eles vêm salvar a gente. Fez uma pausa depois de dar seu recado. A assembleia sentia-se mais próxima da segurança com suas palavras. Gostavam dele e agora o respeitavam. Espontaneamente começaram a bater palmas e logo a plataforma foi tomada pelo som do aplauso. Ralph corou, olhando de um lado para a admiração declarada de Porquinho e em seguida do outro para Jack, que sorria com ar superior e mostrava que também sabia bater palmas. Ralph acenou com a concha. Silêncio! Esperem! Escutem! E continuou quando se instalou o silêncio, entusiasmado com seu momento de triunfo. Só mais uma coisa, a gente pode ajudar eles a acharem a gente. Mesmo o navio passando perto da ilha, eles podem nem ver a gente. Por isso, a gente precisa de fumaça no alto da montanha. A gente precisa de uma fogueira. Uma fogueira! Fazer uma fogueira! Na mesma hora, metade dos meninos se pôs de pé. Jack gritava no meio deles, totalmente esquecido da concha. Vamos! Atrás de mim! O espaço debaixo dos coqueiros ficou repleto de barulho e movimento. Ralph também se levantou, pedindo silêncio aos gritos, mas ninguém lhe deu ouvidos. Na mesma hora, o grupo todo partiu para o interior da ilha e desapareceu, atrás de Jack. Até os meninos menores também foram, com grande esforço para avançar em meio às folhas e aos galhos partidos. Ralph ficou para trás, segurando a concha, acompanhado apenas de Porquinho. Porquinho tinha recuperado a respiração. Feito crianças, disse ele em tom de desprezo. Feito um bando de crianças. Ralph olhou para o outro com ar de dúvida e pousou a concha no tronco do coqueiro. Aposto que já passou da hora do chá, disse Porquinho. O que você acha que eles vão fazer no alto da montanha? Acariciava a concha com gestos respeitosos. Depois parou e levantou os olhos. Ralph! Ei! Aonde você está indo? Ralph já atravessava os primeiros trechos de mato esmagado da cicatriz na floresta. Bem à frente dele, ouviam-se ruídos e risadas. Porquinho ficou olhando, desgostoso. Feito um bando de crianças! Suspirou, abaixou-se e amarrou os cordões dos sapatos. O barulho da assembleia em movimento foi desaparecendo montanha acima. Então, com a expressão sofredora dos pais obrigados a acompanhar a efervescência insensata dos filhos, pegou a concha, virou-se na direção da floresta e começou a abrir caminho em meio à cicatriz de mato esmagado. Ao pé do outro lado da montanha ficava uma plataforma de floresta. Mais uma vez, Ralph surpreendeu-se fazendo o mesmo gesto com as mãos em concha. Ali, a gente pode pegar toda a lenha que quiser. Jack concordou com a cabeça e beliscou o lábio inferior. A partir de mais ou menos 30 metros abaixo do ponto onde estavam, na encosta mais íngreme da montanha. Aquele trecho podia ter sido posto ali especialmente para fornecer-lhes madeira. As árvores, oprimidas pelo calor úmido, encontravam o solo escasso demais para lhes permitir um crescimento pleno. Caíam cedo e apodreciam. Eram cobertas por trepadeiras e cipós, e novos rebentos procuravam um lugar para se desenvolver. Jack virou-se para os meninos do coro que estavam a postos.
Usavam seus barretes pretos caídos sobre uma das orelhas, como se fossem boinas. Vamos empilhar essa lenha. Encontraram o melhor caminho de descida e começaram a recolher pedaços das árvores mortas. E os meninos menores que tinham chegado ao alto do morro também desceram, escorregando para lá, até que todos os garotos, menos Porquinho, estavam envolvidos no trabalho. A maior parte da madeira caída estava tão podre que, quando tentavam pegá-la, desfazia-se numa chuva de fragmentos, insetos e pó. Mas alguns dos troncos continuavam inteiros. Os gêmeos, Sam e Eric, foram os primeiros a localizar uma bela tora, mas não conseguiram fazer nada com ela. Até Ralph, Jack, Simon, Roger e Maurice arranjarem espaço para agarrar também o tronco. Então foram empurrando centímetro a centímetro a grotesca árvore morta morro acima, até estendê-la no topo da montanha. Cada grupo de meninos ia acrescentando uma contribuição, menor ou maior, e a pilha crescia. De volta aos troncos, Ralph viu-se sozinho num galho com Jack e os dois trocaram um sorriso, dividindo o peso da carga. Mais uma vez, em meio ao vento, aos gritos, à luz inclinada do sol no alto da montanha, difundia-se aquele encantamento, aquela luz estranha e invisível da amizade, da aventura e da satisfação. Quase pesado demais, Jack sorriu de volta. Não para nós dois. Juntos, congregados no esforço pelo peso da carga, subiram lentamente o trecho final da montanha. Juntos, contaram 1, 2, 3 e jogaram o galho na pilha de lenha. Então deram um passo atrás, rindo de triunfo e prazer, de modo que Ralph precisou imediatamente plantar uma bananeira. Abaixo deles, os meninos ainda se esforçavam, embora alguns dos menores tivessem perdido o interesse pela fogueira e saído pela floresta desconhecida à procura de frutas. Em seguida, os gêmeos, demonstrando uma inteligência que nem aparentavam, chegaram ao alto da montanha trazendo braçadas de folhas secas, que jogaram em cima da pilha. Um a um, à medida que iam sentindo que a fogueira estava pronta, os meninos paravam de voltar a descer em busca de mais lenha e ficavam parados, tendo ao redor o topo da montanha, rosado e fragmentado. A respiração voltou a ficar regular e o suor secou. Ralph e Jack trocaram um olhar quando o grupo todo parou para descansar à volta deles. A descoberta constrangedora foi tomando corpo nos dois e não sabiam como confessar seu erro. Foi Ralph quem falou primeiro, com as faces muito vermelhas. Você primeiro? Limpou a garganta e continuou. Você acende o fogo? Agora que a situação absurda se revelava, Jack também corou e começou a murmurar vagamente. A gente esfrega 2 pauzinhos. Esfrega. Olhou para Ralph, que deixou escapar a admissão final de incompetência. Alguém tem fósforos? A gente fabrica um arco e faz a flecha girar, disse Roger. E esfregou as mãos, imitando o processo. Pss, pss. O ar se deslocava por sobre a montanha. Porquinho chegou com a brisa, de cueca e camisa, avançando laboriosamente para fora da floresta, com o sol da tarde a refulgir nos seus óculos. Trazia a concha debaixo do braço. Ralph gritou para ele. Porquinho, você tem fósforos? Os outros meninos começaram a repetir a pergunta, até a montanha inteira ressoar. Porquinho abanou a cabeça e se aproximou da fogueira.
Caramba, vocês empilharam todo esse monte de lenha? De repente, Jack apontou. Os óculos dele. A gente pode usar a lente. Porquinho se viu cercado antes que conseguisse recuar. Me larga! Sua voz adquiriu o tom de um grito de terror quando Jack arrancou os óculos do seu rosto. Para com isso e me devolve aqui. Não estou enxergando nada. Vocês vão quebrar a concha. Ralph afastou-o para o lado com o cotovelo e ajoelhou-se ao lado da fogueira. Saia da luz! Empurrões, puxões e gritos. Ralph deslocava as lentes de um lado para o outro, para frente e para trás, até uma imagem concentrada e muito luminosa do sol aparecer num pedaço de madeira podre. Quase na mesma hora, um filete de fumaça se ergueu e o fez começar a tossir. Jack se ajoelhou também, soprando de mansinho. A fumaça começou a se afastar para um lado, cada vez mais densa, e uma pequena chama apareceu. As chamas, de início quase invisíveis à luz clara do sol, logo engolfaram um graveto mais fino. Cresceram, assumiram cores mais ricas e alcançaram um galho que explodiu com um estalo seco. As chamas adejaram mais altas e os meninos prorromperam em vivas. Meus óculos! Berrou Porquinho. Devolve os meus óculos! Ralph se afastou da fogueira e pôs os óculos nas mãos ávidas de Porquinho, cuja voz se reduziu a um murmúrio. Tudo borrado, só isso, eu mal conseguia ver a minha mão. Os meninos dançavam. A lenha estava tão apodrecida e tão seca que toras inteiras eram devoradas pelas chamas amarelas, que se lançavam para o alto e faziam uma imensa barba de chamas sacudir-se até 5 metros de altura. Por vários metros, a toda volta o calor era como uma pancada e a brisa se transformava numa torrente de fagulhas. Troncos se desfaziam em pó branco. Ralph gritou: mais lenha! Vocês todos, tragam mais madeira! A vida virou uma corrida contra o fogo e os meninos se espalharam pelos trechos mais altos da floresta. Manter uma bandeira de fogo drapejando no alto da montanha era o objetivo imediato e ninguém pensava em mais nada, mesmo os meninos menores. Quando não estavam atrás de frutas, traziam pedaços de lenha que jogavam no chão. A brisa ficou um pouco mais intensa e transformou num vento fraco, surgindo uma diferença clara entre os lados a favor e contra o vento. De um lado, o ar estava fresco, mas de outro, o fogo estendia um braço enfurecido de calor que esturricava os cabelos no mesmo instante. Os garotos que sentiam o vento do entardecer no rosto úmido foram parando para aproveitar seu frescor e então descobriram que estavam exaustos. Lançavam-se ao chão em meio às sombras que se distribuíam pelas pedras espalhadas. A barba de fogo logo diminuiu e em seguida a fogueira desabou para dentro com um som abafado e cinéreo, lançando para cima um jorro de fagulhas que foi se afastando aos poucos, levado pelo vento. Os meninos ficaram ali parados, ofegando como cachorros. Ralph levantou a cabeça que tinha apoiado nos antebraços. Não adiantou muita coisa. Roger cuspiu com eficiência no pó quente. O que você quer dizer? Não fez muita fumaça, só fogo. Porquinho tinha se instalado no espaço entre duas pedras, sentado com a concha nos joelhos. A gente nem fez uma fogueira que preste, disse ele. A gente podia tentar quanto quisesse que não ia conseguir manter aceso um fogo como esse. Até parece que você estava tentando, disse Jack com um ar de desprezo.
Só ficou aí sentado. A gente usou os óculos dele, lembrou Simon, espalhando o negrume do seu rosto com o antebraço. Foi esse o jeito dele ajudar. A concha está comigo, replicou Porquinho, indignado. Vocês precisam me deixar falar. A concha não faz diferença no alto da montanha, disse Jack, e pode ir calando a boca. A concha está na minha mão. Galhos verdes, disse Morris. É a melhor maneira de fazer fumaça. A concha! Jack virou-se furioso. Cala a boca! Porquinho murchou. Ralph tirou a concha das suas mãos e correu os olhos pelo círculo de garotos. A gente precisa ter pessoas encarregadas de cuidar da fogueira. Qualquer dia, um navio pode aparecer. Gesticulou com o braço na direção do fio tenso do horizonte. E, se a gente tiver um sinal aceso, eles encostam para nos resgatar. E mais uma coisa, a gente precisa de mais uma regra. Aonde a concha vai, está acontecendo uma reunião, tanto aqui em cima como lá embaixo. Todos concordaram. Porquinho abriu a boca para falar. Percebeu o olhar de Jack e fechou-a de novo. Jack estendeu as mãos para pedir a concha e se levantou, segurando o objeto delicado nas mãos sujas de fuligem. Concordo com Ralph. A gente precisa de regras e precisa obedecer às regras. Afinal, não somos selvagens. Somos ingleses. E os ingleses são os melhores do mundo em tudo. Por isso, a gente precisa fazer as coisas do jeito certo. Virou-se para Ralph. Ralph, vou dividir o couro, quer dizer, os meus caçadores, em grupos. E a gente se responsabiliza por manter o fogo aceso. A generosidade provocou aplausos esparsos dos meninos, e Jack lhes dirigiu um sorriso, acenando em seguida com a concha para pedir silêncio. Agora a gente deixa a fogueira queimar até o fim. De qualquer maneira, ninguém ia enxergar a fumaça de noite. E a gente pode acender uma outra na hora que a gente quiser. Os contraltos cuidam de manter o fogo aceso esta semana. E os sopranos, na semana que vem. A assembleia assentiu, com ar compenetrado. E a gente também cuida de vigiar se alguém enxergar um navio passando por ali. E todos seguiram com os olhos a direção de seu braço ossudo. Cobre a fogueira de galhos verdes. Aí a fumaça aumenta. Olharam fixamente para o azul denso do horizonte, como se alguma silhueta pudesse surgir ali a qualquer momento. No oeste, o sol era um globo de ouro ardente que se aproximava cada vez mais do limiar do mundo. Imediatamente, todos perceberam que a noite seria o fim da luz e do calor. Roger pegou a concha e correu os olhos em volta com ar preocupado. Estava olhando para o mar, nem sinal de navio nenhum. Pode ser que ninguém apareça para salvar a gente. Um murmúrio se ergueu e foi levado embora. Ralph recuperou a concha. Eu disse que em algum momento vão aparecer para buscar a gente. A gente precisa esperar. Só isso. Com uma ousadia indignada, Porquinho pegou a concha. Foi o que eu disse. Falei da reunião e tudo, mas aí vocês me mandaram calar a boca. Sua voz foi afinando enquanto assumia o tom choroso de recriminação. Os outros se agitaram e começaram a gritar para ele parar de falar. Você disse que queria uma fogueira pequena, mas aí eles foram e construíram uma fogueira do tamanho de uma pilha de feno. Sempre que eu digo alguma coisa, gritou Porquinho com um realismo amargo. Vocês me mandam calar a boca. Mas quando Jack, Morris ou Simon fez uma pausa no meio do tumulto, de pé,
olhando para além dos outros e para a encosta mais íngreme da montanha, na direção do trecho onde tinham encontrado tantas árvores mortas. E então soltou um riso tão estranho que todos se calaram, olhando espantados para o clarão que se refletia em seus óculos. E olharam na mesma direção que ele, para constatar o motivo de sua amarga ironia. Fizeram mesmo uma fogueira bem pequena. A fumaça subia aqui e ali, em meio aos cipós que pendiam das árvores mortas ou quase mortas. Enquanto todos olhavam, uma chama brotou no pé de um cipó seco e a fumaça ficou mais espessa. Pequenas chamas se agitavam na base do tronco de uma árvore e se espalharam pelas folhas, e o mato baixo multiplicando-se e aumentando de intensidade. Um risco de fogo atingiu uma árvore e escalou seu tronco como um esquilo luminoso. A fumaça aumentou, agitou-se, começou a se espalhar. O esquilo pulou nas asas do vento e saltou para o tronco de outra árvore de pé, devorando-a de cima para baixo. Por baixo do dossel escuro de folhas e fumaça, o fogo tomou conta da floresta e começou a consumi-la. Uma quantidade imensa de fumaça negra e amarela se deslocava agora na direção do mar. Diante da visão das chamas e do avanço irresistível do fogo, os meninos começaram a gritar vivas, agudos e animados. As chamas, lembrando um animal selvagem, arrastavam-se com a barriga no chão como uma onça na direção das árvores novas que se erguiam numa ponta de pedra rosada. Atingiram a primeira delas, e seus galhos se transformaram numa efêmera copa de fogo. O coração da chama se atirava com agilidade de árvore em árvore, e em seguida se espalhou, aos saltos e clarões, por todas elas. Abaixo dos meninos que ainda pulavam, mais de 500.000 metros quadrados de floresta eram assolados pela fumaça e pelo fogo. Os ruídos que o fogo produzia foram se combinando no rufar de tambores que parecia abalar toda a montanha. Uma fogueira bem pequena mesmo. Assustado, Ralph percebeu que os meninos se calavam e paravam de se agitar, sentindo chegar o medo das forças que tinham desencadeado pouco abaixo de onde se encontravam. Essa ideia e o medo o deixaram furioso. Cala a boca! A concha está comigo, disse Porquinho com uma voz magoada. Eu tenho o direito de falar. Todos o fitaram com olhos desprovidos de interesse pelo que viam, a atenção concentrada nos tambores do fogo. Porquinho olhou nervoso na direção do incêndio e segurou a concha mais perto do corpo. Agora a gente precisa deixar queimar, e lá se vai a nossa lenha. Lambeu os lábios. A gente não pode fazer nada, mas devia tomar mais cuidado. Estou com medo. Jack desviou os olhos do fogo. Ora, você está sempre com medo, gorducho. A concha está comigo, disse Porquinho em tom de desânimo. Virou-se para Ralph. A concha está comigo, não é, Ralph? Contra a vontade, Ralph desviou os olhos do espetáculo esplêndido e assustador. O quê? A concha, eu tenho o direito de falar. Os gêmeos riram ao mesmo tempo. A gente queria fumaça. E agora? Um manto de fumaça se irradiava da ilha por vários quilômetros. Todos os meninos, menos Porquinho, começaram a rir. Em pouco tempo estavam às gargalhadas. Porquinho perdeu a cabeça. A concha está comigo. Vocês deviam prestar atenção. A primeira coisa que a gente devia ter feito era construir algum tipo de barraca perto da praia. Lá não faz tanto frio de noite. Mas assim que o Ralph fala de fogo, sai todo mundo berrando e subindo o morro.
feito um bando de crianças. A essa altura, todos davam ouvidos à repreensão. Como é que vocês esperam ser salvos se não fazem as coisas direito nem na ordem certa? Tirou os óculos e fez menção de largar a concha, mas o movimento imediato da maioria dos meninos mais velhos na direção dela o fez mudar de ideia. Pôs a concha debaixo do braço e acocorou-se numa pedra. E aí, quando a gente chega aqui em cima, vocês armam uma fogueira que não serve para nada e depois ainda botam fogo na ilha toda. Não vai ser engraçado se a ilha queimar inteira? Fruta cozida para comer e porco assado. E não tem graça nenhuma. A gente resolveu que Ralph era o chefe, mas ninguém dá tempo para ele pensar. Então, assim que ele diz alguma coisa, sai todo mundo correndo feito. Fez uma pausa para respirar e o fogo continuava queimando. E não é só isso, os garotinhos, os pequenos, alguém cuidou deles? Quem sabe quantos eles são? Ralph deu um passo à frente. Eu disse para você contar, disse para você fazer a lista dos nomes. Mas como é que eu podia fazer a lista? Gritou o porquinho indignado. Sem ajuda. Eles só ficaram parados 2 minutos, depois caíram no mar. Daí foram para a floresta e se espalharam pelo lugar todo. Como é que vou saber quem é quem? Ralph lambeu os lábios pálidos. Então você não sabe quantos nós somos? Como é que eu podia saber com os pequenos correndo de um lado para o outro? E aí, quando vocês 3 voltaram, assim que você fala de fazer uma fogueira, todo mundo sai correndo e eu nem tive tempo. Chega, cortou Ralph e pegou a concha de volta. Se não deu para contar, não deu. Aí vocês vieram para cá, arrancaram os meus óculos. Jack virou-se para ele. Cala essa boca! E os pequenos correndo de um lado para o outro, bem ali onde a floresta queimou, como é que você sabe que ainda não estão lá? Porquinho se levantou e apontou para a fumaça e as chamas. Um murmúrio se ergueu entre os meninos e morreu. Alguma coisa estranha estava acontecendo com o Porquinho, porque ele arquejava tentando respirar. O pequeno, ofegou o Porquinho, com a marca na cara. Esse eu não vi mais. Onde é que ele está? Um silêncio de morte caiu sobre o grupo. Aquele que falou das cobras, ele estava bem ali. Uma árvore explodiu no meio do incêndio, parecendo uma bomba. Pencas de cipós compridos se ergueram por um momento, em agonia, e tornaram a pender. Os meninos menores gritaram: Cobras! Cobras! Eram cobras! A oeste, sem que ninguém se desse conta, o sol só pairava a poucos centímetros do mar. Os rostos de todos eram tingidos de vermelho pela luz que vinha de baixo. Porquinho desabou numa pedra, que agarrou com as 2 mãos. Aquele pequeno com a marca na cara, aonde ele foi parar? Estou dizendo que não vi mais ele. Os meninos se entreolhavam com medo, sem acreditar. Aonde ele foi parar? Ralph murmurou uma resposta como que envergonhado. Talvez ele tenha voltado para... Atrás deles, na encosta mais íngreme da montanha, os tambores continuavam a rufar.